de Física 2, falando sobre fluidos, mais precisamente sobre fluidos ideais em movimento. Quem acompanhou aí nossas playlists até esse momento, viram as aulas até aqui, deve ter percebido que nós falamos até então dos fluidos em repouso. Agora nós vamos falar dos fluidos em movimento. Mas para falar de fluidos em movimento, nós vamos fazer algumas considerações. A mecânica dos fluidos, a dinâmica de um fluido, não é uma física muito trivial. Então, nesse nível aqui, nós vamos tratar um fluido ideal. Esse fluido ideal ele não tem exatamente o comportamento dos fluidos reais com os quais nós lidamos por aí. No entanto, é uma aproximação muito boa para interpretarmos uma série de fenômenos que ocorrem no comportamento dos fluidos reais. Por exemplo, qual é o princípio que se usa para medir a velocidade de um avião? Por que quando você tem um vento passando paralelo à sua parede, as cortinas elas se jogam para fora da janela? Então tudo isso são comportamentos reais que nós podemos interpretar através dos estudos ideais que vamos fazer nesse momento. Então, as considerações que nós vamos fazer são as seguintes. Nós vamos considerar que o escoamento do fluido é um escoamento laminar. O que é um escoamento laminar? É aquele escoamento que, para cada ponto do fluido, a velocidade mantém constante. Aqui do lado tem uma figura, um cinzeiro de onde fumaça está saindo aqui de um cigarro. Então, quando você pega essa região aqui, ó, onde a fumaça está bem comportada, está fora dessa região de turbulência, aqui você tem uma região de turbulência, aqui você tem uma região mais comportada. Então, se você pegar um pontinho para aqui nessa região que a gente chama de região de fluxo laminar, então, se for verificado com cuidado, percebe-se que para o mesmo ponto aqui, a velocidade da partículazinha de fumaça ela não varia. Toda partícula que vai passar nesse ponto aqui vai apresentar a mesma velocidade. Se você pegar um ponto mais embaixo aqui, toda partícula que vai passar por aqui tem a mesma velocidade. Agora, se você vai observar um ponto aqui na região de turbulência, fora do regime laminar, se você definir o mesmo ponto, você vai ver que vai passar ali partículas com velocidade maior, velocidade menor, então está fora do regime laminar. Então esta é a consideração que nós vamos fazer, fluxo laminar. Outra consideração é que o escoamento ele é incompressível. Nós já falamos dessa incompressibilidade em aulas anteriores. A água, por exemplo, é um bom exemplo de fluido que não sofre compressão. É claro que se você está aprofundando num oceano, por exemplo, você vai ver que mais no fundo a densidade é ligeiramente maior, mas essa variação é muito pequena. O fato dessa densidade, ou seja, da massa específica ser ligeiramente maior, significa que houve uma compressão, mas ela é
insignificante, é muito pequena. Você pode voltar lá nas tabelas de massa específica e verificar essa informação. Já foram passadas em aulas anteriores. Então, nós vamos considerar aqui que o fluido ele é incompressível. A fumaça não é um fluido incompressível, então está fora do nosso escopo aqui. A fumaça só foi colocada para dar um exemplo de fluxo laminar. Escoamento não viscoso. Se você derramar uma colher de óleo de cozinha, derramar uma colher de água sobre a mesa, por exemplo, você vai verificar que a água ela tem a facilidade maior de escoar em relação ao óleo. Então a gente fala que o óleo é mais viscoso do que a água. Essa viscosidade está relacionada lá na mecânica de partículas, ela está relacionada à força de atrito. Tá? Então, nesse momento, nós vamos considerar que não existe esse atrito, ou seja, nós não estamos lidando com a viscosidade do fluido. Nós vamos supor que o fluido ele escoa sem apresentar essa força de resistência. Então, nós vamos falar do escoamento não viscoso. E nós vamos falar do escoamento irrotacional. Para analisarmos esse escoamento irrotacional, nós vamos fazer um experimento mental que é colocar uma partícula, um objetozinho lá no fluido e se considerarmos que o escoamento é irrotacional, essa partícula ela não vai ficar girando em torno de um determinado ponto. Esse é o escoamento irrotacional. Aqui, por exemplo, podemos pegar uma partícula, colocar nesse ponto do fluido e ela vai descrever esse caminho de acordo com essas linhas de fluxo que aparecem aqui, sem ficar girando em torno de um determinado ponto. Então, ainda que tenha essa curvatura aqui, consideramos um escoamento irrotacional. Então, essas são as considerações que a gente precisa fazer. Então, depois de falarmos dessas considerações, nós podemos entrar aí na chamada equação da continuidade. O que é essa equação da continuidade? Vamos observar aqui, ó. Isso aqui é um sistema de tubos por onde eu quero fazer passar um fluido. Então aqui tem uma parte do tubo que tem uma área Azão, A1, e aqui tem uma área A2. Na área A2 houve um estrangulamento aqui da seção transversal do fluido. Aqui embaixo nós temos simplesmente o desenho da parte de cima, onde essa coluna de fluido foi deslocada para a direita. Então, olha aqui, ó, a coluna de fluido foi deslocada para a direita. Já que essa coluna de fluido foi deslocada para a direita e esse fluido não é compressível, significa que esse volume que está sendo mostrado aqui, que foi empurrado para a direita, é o mesmo volume que vai aparecer aqui, ó. Então, esse volume ele tem que ser igual a esse volume. E esse volume, como é que nós avaliamos esse volume? Esse aqui é o volume de um cilindro. A área da base vezes a altura. A altura é um ΔX que nós podemos definir aqui, ó.
Então, isso aqui, ó, podemos atribuir aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, como um ΔX. Então, a área vezes ΔX vai definir o volume. E o que é o ΔX? Distância percorrida. É a velocidade vezes o tempo. Então, se nós pegarmos um dx pequenininho aqui, nós vamos ver que essa velocidade é constante, praticamente constante. Então, nós vamos ter que o ΔX ele é velocidade vezes tempo. Então, área vezes velocidade vezes tempo, isso dá o volume que foi deslocado. E pelo fato do fluido ser incompressível, esse volume é igual a esse volume aqui. Por isso que está sendo dito aqui, o ΔV ele é A1V1 ΔT, A2V2 ΔT. Note que o tempo que decorreu aqui é o mesmo tempo que decorreu aqui. Então, ΔT sem subíndices. Então, esse A1V1 ΔT, A2V2 ΔT é o que nós chamamos de equação da continuidade. Equação da continuidade. E é, portanto, se nós cancelarmos ΔT e ΔT aqui, nós vamos ter A vezes V, que é uma constante. A vezes V, que é uma constante. A área vezes a velocidade. A área vezes a velocidade aqui tem um valor, a área vezes a velocidade aqui tem o mesmo valor. Isso nós chamamos de vazão do fluido. Vazão do fluido. R, nós chamamos de vazão do fluido. A velocidade aqui não é a mesma velocidade daqui. Mas o produto velocidade área é constante. Isso é a equação da continuidade. O que se percebe aqui? O que se percebe é que quando a área diminui, a velocidade das partículas do fluido tem que aumentar. Então, isso é uma consequência da equação. Estrangulamento aqui do tubo, ou seja, a área da seção transversal menor, então a velocidade do fluido tem que ser maior. Então, isso é a equação da continuidade. Bom, então vamos ver aqui um exemplo que trata da equação da continuidade. Qual é o exemplo? Está aqui, ó. A figura ao lado mostra o jato de água que sai de uma torneira, fica progressivamente mais fino durante a queda. Está aqui, ó. Nós já passamos, certamente nós já passamos, todos já passamos por um experimento dessa natureza. Essa variação da seção reta horizontal é característica de todos os jatos de água laminares, ou seja, aquele processo não turbulento. Isso acontece por quê? Porque quando a água está descendo aqui, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, essa seção transversal tem que se tornar menor. As áreas das seções retas indicadas na figura são A0, 1,2 centímetros quadrados e A, 0,35 centímetros quadrados. Os dois níveis estão separados por uma distância H de 45 milímetros um do outro. Qual é a vazão na torneira? Então, é aquela história de sempre que eu comento aí nas aulas e nas avaliações. Nós temos que escrever o nosso problema em função dos parâmetros dados. Quais são os parâmetros dados? A0, A e H. Claro, se aparecer a constante G de gravidade, o Gzão de constante gravitacional, são constantes já estabelecidas, então não tem problema. Mas
a solução final tem que estar respondida em função desses parâmetros dados aqui. Então, vamos nos apoiar na equação da continuidade. O que diz a equação da continuidade? Então, o que nós temos na teoria? Nós temos que a vazão é igual a V0 vezes A0 ou V vezes A. Os parâmetros estão aqui, ó. A0, A, o V0 e o V não estão. Então, eu tenho que arranjar um jeito de encontrar V0 ou V. A minha resposta deve ficar em função de H, que foi dado, de A, que foi dado, e de A0, que foi dado. Como o fluido cai, não existe viscosidade, então as partículas do fluido caem em queda livre. Então eu posso usar a equação de Torricelli, que diz que V ao quadrado é igual a V0 mais 2GH. G é a aceleração da partícula, das partículas do fluido. Aqui é V0 quadrado. Mas no lugar que tiver V0, olha, olhando para isso aqui, ó, eu posso escrever que V é igual a V0 vezes A0 sobre A. Então aqui, aliás, aqui eu posso escrever V0 A0 sobre A, tudo isso ao quadrado. Isso é igual a V0 ao quadrado mais 2GH. Posso colocar o V0 em evidência, jogo esse V0 para o lado esquerdo e vou ter V0 ao quadrado, A0 ao quadrado, A quadrado. Vou jogar esse aqui para o lado esquerdo. Vou ter V0 ao quadrado, que é igual a 2GH. Está aqui a equação. Vou colocar V0 em evidência. E aí eu tenho A0 sobre A, tudo isso ao quadrado, menos 1. Coloquei o V0 ao quadrado em evidência. Tudo isso que é 2GH. Então, no lugar que tiver V0, então vou passar esse termo entre colchete para o denominador aqui. Vou ter V0 quadrado, que é igual a 2GH sobre A0 quadrado sobre A quadrado menos 1. Posso tirar o mínimo disso. Então, eu vou ter 2GH A0 quadrado. O mínimo aqui, o mínimo múltiplo comum é A ao quadrado. Então, aqui menos A ao quadrado. Tudo isso sobre A ao quadrado. Então, V0 é igual. Vai fazendo essas contas aqui, eu vou ter A ao quadrado vezes 2GH, tudo isso sobre A0 quadrado menos A quadrado. Isso como raiz quadrada. Então, esse aqui é o valor de V0. Repare que foi possível escrever o V0 em função dos parâmetros do problema. Quais são os parâmetros do problema? A, H e A0. A, A0 e o H. Nós precisamos calcular o R. R é igual a V0
vezes A0, ou V vezes A. Como já encontramos o V0, está aqui o V0, então vou usar essa primeira expressão aqui, ó. Portanto, R, ó, R que é igual a V0 vezes A0, então o R, que é a vazão que nós estamos procurando, é o V0 vezes o A0, está aqui o A0, agora eu vou escrever o V0 é raiz quadrada de 2GH vezes A quadrado. Esse A quadrado poderia até sair para fora do denominador, do radical. E aqui dentro eu tenho A0 quadrado menos A quadrado. Está aqui a vazão da torneira. E caso você queira obter numericamente, você vai fazer A0 valendo 1,2 centímetros quadrados, A valendo 0,35 centímetros quadrados, e o H valendo 45 milímetros. Não pode esquecer de colocar isso tudo no sistema internacional. Então, nós fizemos essas contas aqui, nós vamos ter A0, que vale 1,2 centímetros quadrados, 1,2 centímetros quadrados, isso em metro quadrado equivale a 10 a menos 4 no sistema internacional, né? Tudo isso vezes 2 vezes 9,8 vezes 45 milímetros é 45 vezes 10 a menos 3 metros. O A2 é 0,35 vezes 10 a menos 4. Tudo isso aqui é o quadrado, né? Aqui também. Aqui é sem o quadrado. Aqui embaixo eu tenho 1,2 vezes 10 a menos 4, tudo isso ao quadrado, menos 0,35 vezes 10 a menos 4, tudo isso ao quadrado. Então, finalizando essa conta, nós vamos ter R, que é igual a 34 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. Ou, se você quiser, você pode escrever, transformar
metro cúbico em centímetro cúbico. Cada metro cúbico vai dar 10 a mais 6 centímetros cúbicos. Então, cancela esse termo aqui e vai ficar simplesmente 34 centímetros cúbicos por segundo.